Olá, bom dia. Bom dia, tudo bom? Tudo beleza, tudo bem também. Ah, é verdade, é. João, Joab, José. É, hoje, hoje é um dia, só aceitarei os Jôs da sala. Mais animado aqui é o João, que dá o bom dia extenso aí, viu? Isso aí, temos que estar animados. Sexta-feira. Olá, olá, bom dia. Olá, bom dia, bom dia. Bom dia, pessoal que está chegando. Olá, bom dia, bom dia.
Olá, bom dia pessoal, bom dia. Vamos nessa então, pessoal. Bom dia mais uma vez. Vamos para mais uma sexta-feira, caminhando para o final do semestre já, né? Por incrível que pareça, esse semestre maluco está quase acabando, né? E essa é a sensação, né? De que tudo passa muito rápido. Bom, vamos lá então? Continuar, né? Nossas discussões aí sobre equilíbrio químico, né? Vocês vão perceber que a gente mudou a semana, né? Até na aula assíncrona a gente fez uma fala aí mais voltada para teorias de acidez e basicidade, mas basicamente a gente tem muitos conceitos de equilíbrio, né? Que ainda continuam, né, vigorando para as nossas discussões. Claro que eles vão vigorar sempre, né? Mas é importante que a gente tenha essa reflexão de que por mais que a gente esteja falando de acidez e basicidade, a gente está falando de equilíbrio químico nos mesmos conceitos. O que a gente vai mudar é que algumas presenças, né? Então a gente vai começar a ver lá, por exemplo, né, algumas terminologias, o H+, o H3O+, o OH-, né, nem sempre o OH-, assim, são presenças mais constantes, né, nessa parte da discussão do equilíbrio químico. Então a gente pode dizer, por exemplo, que a gente faz a fala, né, do gigantesca lá do equilíbrio, e aí a gente pega um pedaço e fala do equilíbrio ácido-base, tá? Então, quer dizer, não foge, né? A gente não vai falar, mas aqui são exceções e tal. Não. É que é uma parte da química bastante importante. Eu acho que seria até maior que isso aqui. Porque a gente usa em várias áreas da química e são teorias que permitem que a gente estude, além das constantes de equilíbrio, comportamentos, né, das reações perante, perante as suas características ácidas ou básicas, né? Então, como a gente destacou lá na aula assíncrona, acidez e basicidade são fatores de comparação, tá? Ou seja, tem essa molécula é ácida, em que meio? Né? Na maioria dos meios, em quase todos, em todos, né? Mas quais são? Porque vocês viram lá, por exemplo, a água é um exemplo clássico, ela pode ser ácida, pode ser básica, dependendo de com quem ela estiver reagindo. Né? Então, tem outras substâncias que também vão variar, são as substâncias anfóteras, né? Então, são outras desculpem, são outras substâncias que podem se comportar tanto de um jeito quanto do outro. E aí, a acidez e basicidade, ela vai envolver algumas teorias, né? Consequentemente, a gente tem lá as teorias de Arrhenius, as teorias de Bronsted-Lowry, né? Então, Arrhenius, teorias de Bronsted-Lowry, teoria de Lewis, né? Essas teorias, na verdade, elas não são contraditas, né? Assim, uma foi feita uma para contrariar a outra e tal. Não, elas são complementares, né? Então, na verdade, o que a gente tem aqui é uma teoria de Arrhenius que abrange uma solução aquosa de bases hidroxílicas, né? Então, que tenham o íon hidroxila. Depois a gente amplia um pouco isso e vai para as teorias de Bronsted-Lowry, onde a gente fala do H+, né, que o H+ vai para alguém recebe o H+, que é talvez o que a gente mais use, né, principalmente na fala de determinação de acidez e basicidade. E depois a gente tem, então, uma teoria mais ampla ainda, que é a teoria de Lewis, que só fala do par de elétrons, né? Então, em resumo, teoria de Arrhenius, eu preciso ter H+ e OH-. Todo mundo tem OH- para ser base? Não. Então foi-se ampliada a teoria
para Bronsted Lowry. Então a gente só vai falar do H+. O H+ vai ser doado e recebido, não tem mais que ter o H-. E aí Lewis vem e fala para nós que não precisa nem ter H+, é só falar do par de elétrons, tá? A teoria de Lewis é muito interessante para falar de ácidos e bases, mas a gente vê mais química orgânica, química inorgânica, porque a gente fala da compartilhamento de pares de elétrons sem se preocupar com o meio, porque nem sempre o meio é aquoso, né? Então, para nós aqui na química geral, a gente vai restringir tudo ao meio aquoso, então a gente pode parar em Bronsted Lowry tranquilamente, tá? Bom, a gente viu sobre ácido base, claro, aqui eu fiz um resumão, né, mas a gente falou um pouco mais ali na aula assíncrona. E aí hoje a gente vai efetivamente tentar ver como é que se mede essa acidez e basicidade através de uma grandeza chamada pH, né, que é o potencial hidrogeniônico. Mas pouquíssimas pessoas falam, né, o nome por extenso, potencial hidrogeniônico. Você geralmente vai ouvir falar medir pH, tá? E aí eu vou aproveitar para fazer uma restrição aqui, ó. pH não é pH tudo maiúsculo, não é pH tudo minúsculo e não é P maiúsculo H minúsculo. Por quê? Porque um potencial é a palavra, né, de potencial, que vai ter uma função matemática associada, e o H é de hidrogênio, tá? Então, nenhuma dessas aqui está correta. Até mesmo porque, por exemplo, essa última aqui, ó, né, essa P maiúsculo H minúsculo, ela tem uma notação de fenil. Fenil é um anel aromático, né? Então, tem um significado totalmente diferente, tá? Esse potencial hidrogeniônico vai estar relacionado diretamente com quem? Com a concentração de H+. A gente vai ver daqui a pouco esse termo aqui, ó. Ao invés de falar de concentração de H+, a gente vai ver escrito concentração de H3O+, tá? Basicamente, em resumo, H3O+, é a união de H+ em água. Ou seja, H+ em água não existe como H+. Vai existir como H3O+. Tá? Mas claro, se não tem muito H+ presente, não tem problema, desde que vocês entendam, né, que esse H3O+, e esse H+, vão existir ali equivalentemente. Tá? Qual é essa função matemática? O pH vai mostrar para nós, então, que é o menos log da concentração de H+. Ou seja, em resumo do resumo, a gente vai precisar conhecer concentração de H+. Quanto de H+ eu tenho? E a gente daqui a pouco vai falar, recordar, na verdade, aquela questão que a gente viu no encontro assíncrono, que é um eletrólito forte ou um eletrólito fraco? Ou é um ácido forte ou um ácido fraco? Por quê? Se for o ácido forte, toda a concentração dele inicial vira H+. Se for um ácido fraco, não é toda a concentração que vira H+. Quanto é? É um percentual, depende da constante de equilíbrio, depende do Ka. Então a gente vai discutir isso hoje durante a nossa aula. Tá? Mas só para dar um panorama aí bem geral da coisa. E aí, quando a gente mede pH, a gente tem as três grandes classificações. Maior que 7, menor que 7 e igual a 7. Tá? Lembrar sempre, a gente está falando de pH em solução aquosa. Tá? Falar de meio orgânico, existem algumas teorias que trazem pHs de meios orgânicos de forma absoluta. E aí você vai falar em pH 200, sabe? Então isso para nós não vai ter significado agora. pH em solução aquosa é maior que 7, menor que 7 e 7. Então quer dizer, vai numa escala, né, que a gente conhece de 0 a 14. E depois a gente entende, daqui a pouco a gente entende por que esse número mágico, né? Não foi tirado aí da cartola para ser 14. Alguém escolheu, falou 14 e colocou lá, não é isso, tá? Então, basicamente, essa tabela vai resumir o que a gente vai ver na aula de hoje, mas só para vocês se situarem onde a gente está falando, qual é o recorte que a gente vai fazer. Solução ácida vai ter uma concentração de H+ maior que 10 a menos 7, então, consequentemente, o pH é menor que 7. Por quê? Né? Porque a gente está falando de uma função logarítmica negativa. Olha lá, tá? Menos log. Então não quer dizer que é maior. Não tem essa relação direta. É potência, né? Tem que cuidar com o expoente. Quando a gente fala numa solução básica, a gente tem uma concentração de H+ menor que 10 a menos 7. Então o pH é maior que 7. E quando a gente fala numa solução neutra, a concentração é exatamente igual a 10 a menos 7. Tanto de H+ quanto de OH-.
e o nosso pH é 7, tá? Só para colocar vocês aqui com alguns exemplos, né? Existe antes de colocar aqui embaixo, existe a terminologia pH e pOH, tá? Agora, já adianto para vocês, pH é muitíssimo mais utilizado do que pOH. Ah, mas não usa pOH? Usa, tá? Aparece. Mas geralmente você vai tratar com muita importância, tanto que vocês viram que a gente vai falar meio ácido, meio ácido, meio ácido, básico é consequência. Mas existe essa padronização, mesmo que informal, de sempre tentar trabalhar com o potencial ácido. O potencial básico, ele é complementar, porque o pOH, se a gente for falar do OH, na verdade ele só vai ser caracterizado como OH se a gente estiver falando da teoria de Arrhenius, né, que tem que ter OH-. Se não tiver OH-, saiu, mas o pH continua valendo, porque o hidrogênio ácido ainda continua existindo, tá? Então, aqui são alguns exemplos, né, só para situar aí onde estão as faixas de pH. Por exemplo, o ácido do estômago, muito ácido, né? Não sei se vocês lembram, ácido do estômago é o ácido clorídrico, né? Só que, claro, numa concentração bastante alta, bastante elevada. Então, ele está aqui nessa faixa de pH, né, na faixa de pH aqui de 1, então ele está num pH bastante baixo. Então, é uma solução muito ácida, né? Ó. Quanto mais alto aqui, mais ácido. E aí vem vindo, né? Uma limonada está em torno, né, desse pH, o vinagre, vem baixando aqui, vem chegando mais perto da neutralidade. O leite tem uma certa acidez, né? Mas é muito próximo da neutralidade. Então vocês podem ver, por exemplo, leites com características quase que básicas, né? Próximas aqui ao neutro. Então é mais difícil. A chuva já é ácida por natureza, mas a gente tem as chuvas mais ácidas, né? São aquelas que pegam os vapores de sulfônicos, por exemplo, vapores de S qualquer coisa, né? SO2, SO3, e pegam esses vapores e aí quando precipita, né? quando a chuva efetivamente cai, ela vem com esses gases aí misturados e aí a gente tem uma mistura ácida, né? Então ela tem uma acidez aumentada, mas por natureza ela já é ácida, né? Pelos gases existentes na atmosfera. O café, né, ele tem uma característica de acidez e por aí vai. E aí, o limite, né, depois do 7, passa para o sangue humano, que é uma situação bastante específica, a gente vai ver no finalzinho da aula, né, só comentar. Isso aqui a gente discute quando a gente fala de bioquímica, né, então a gente só vai comentar a existência que o sangue humano, na verdade, é uma solução tampão. Né? O que é uma solução tampão que a gente vai falar? É uma solução que não varia o pH ou varia pouco. Né? Então a gente tem que controlar, imagina. O sangue humano está aqui em 7, acho que é 7,35, né, o valor aproximado. Ele só pode variar de 7,25 a 7,45. Se ele variar mais que isso, você começa a ter distúrbios no organismo e pode levar até a morte. Então, olha só, né, como é sensível. E aí a gente, por exemplo, toma Coca-Cola, toma café, toma limonada. Como é que não varia, né? Como é que não muda tanto? Porque justamente a gente tem uma solução tamponada, ela tem um controle, né, que mantém aí dentro dessa faixa. Tá? Água do mar, o bórax, água de cal, e vem vindo, né? Até que a gente chega, por exemplo, nos produtos domésticos, né? Alvejante, amônia, tem uma basicidade bastante grande, bastante alta, né? Então a gente costuma usar aí para limpeza, né? Limpeza mais pesada, tá? Basicamente aqui, ó, se vocês olharem, né? Básica e acidamente, né? Péssimo, né? A gente tem, então, sempre este somatório. pH e pOH somando igual a 14, ficando igual a 14. E aí a gente vai ver daqui a pouco da onde vem esse 14. Mas só para adiantar para vocês, este 14 é o produto das concentrações de H+ e OH-, porque nós estamos falando do meio aquoso. Tá? Não esqueçam disso. Sempre para nós é o meio aquoso. Tá? Então vamos começar com um pequeno exercício para a gente já dar uma aquecida, né? E a gente já não arrisca todo mundo já estar com sono, tá? Calcular o pH das seguintes soluções. Vamos lá. Pelo menos da A até a D. Aí vocês vão ver que não parece ser tão óbvio assim, mas se fizerem, beleza. Mas vamos tentar fazer 5 minutinhos? 7 minutinhos, ó, para não ser tão redondo, né? 7 minutinhos.
E aí a gente discute esses valores. Só para quem não recorda, né? Ó, pH ó, menos log da concentração de H+. Ah, o que vocês acham?
Vou devolver a pergunta por enquanto, Joab. Já vamos discutir, tá? Mas isso aí, coloquem, se tiverem dúvidas ou algo não ficar claro, coloquem as hipóteses de vocês. A gente discute em cima delas. Podemos, pessoal? Vamos lá? Ó, então, da primeira. Ácido clorídrico, 10 a menos 1 mol por litro, né? Então, daí você vai lá e trabalha ou com a potência ou com a transformação, né? Coloca em decimais aí, como preferir. Né? Vai usar a calculadora? Né? Vamos usar a calculadora. Mas nesse caso aqui, nem precisa, porque não tem nenhum número na frente, né? Então, como é log base 10, é só fazer a transformação pelo expoente. Quanto daria o pH, então, do item A? 1, né? Porque é o menos log, né? Então, é 10 elevado, então como é menos 1 aqui, daria, né? Se fosse log, ele daria menos 1, como é o menos, então é 1, tá? Beleza. Então, quer dizer que ácido clorídrico, numa concentração de 10 a menos 1 mol por litro, tem o pH igual a 1. Tá? Quer dizer que ele está numa concentração bastante alta e ele é bastante ácido. Né? Faz sentido, né? Um ácido em quantidade bastante grande é ácido. Aqui, eu diminui um pouco a concentração. 10 a menos 4. Então, se eu diminuir a concentração, a gente já sabe o valor que vai dar, né? Que o valor aqui é análogo, vai dar 4. Então, quer dizer, a gente aumentou o pH. Aumentou o pH naquela escala, né, de 0 até 14, onde a nossa referência é o 7. A gente, quanto mais próximo do 7, está mais próximo à neutralidade, tanto para o ácido quanto para a base. Então, quer dizer, eu estou aumentando o pH quando eu diminuo a concentração do ácido, né? Então, ó, diminui a concentração aqui do ácido, aumentei o valor do pH, está ficando mais fraco, né? Então, quer dizer, aqui a gente tem os extremos que são os mais fortes, né? Então, aqui é mais ácido, aqui é mais básico. A letra C pode ser feita tanto por pH como pelo POH. Igual eu falei para vocês, não é muito usual, mas tem, tá? A gente pode fazer o POH porque a gente tem a concentração direta, né, do hidróxido de sódio. Então, o POH é quanto? É 2, né? Porque a gente tem aqui este número equivalente a 10 a menos 2. Só que a questão pede para nós o pH, ela não pede o POH. Então a gente sabe que, né, como a gente viu aqui no finalzinho, pH mais POH é igual a 14. A gente já chega no número mágico. Então, consequentemente, pH vai ser igual a 14 menos 2. O pH vai ser 12. pH 12 é uma solução básica, tá? Então, quer dizer, saímos, não é ácido, POH2 e pH 12 tem o mesmo significado, que a gente está numa faixa básica. Mas percebam, falar de POH é meio estranho, né? Porque você já olha para o número e já pensa o que vai acontecer. Fala, 2 é ácido? Não, 2 não pode ser ácido, é hidróxido de sódio, é base. Então,
você observa e vê que sempre a gente costuma trabalhar com os valores de pH, tá? Percebam uma coisa, né? Esqueci de comentar com vocês. A gente está falando aqui, ó, que os Ka de cada um deles é muito alto, são muito altos, ou Kb, né? O que significa isso? Que são eletrólitos fortes, né? E eletrólitos fortes não atingem equilíbrio. Quer dizer, tudo vira íon, né? Então, adicionou em água, tudo vira íon. Consequentemente, a gente não tem que calcular o percentual. Essa quantidade de ácido ou essa quantidade de base que foi adicionada vai virar OH+, ou OH-. Então, não tem que calcular quanto efetivamente se transformou. A gente vai falar das exceções daqui a pouquinho. E a letra D? Quanto dá? Quanto? 4? A letra D, tá? Tem um 4 ali, tem um 9, 9. Ah, não é mais 4? Tá. Então, tira o 4. É 9? 9 é pH de quem? Cadê? pH 9 aqui, ó. pH 9. Básico ou alcalino? pH 9 é pH de base. Não sou capaz de opinar? Mas essa foi a intenção. Esse é o item Oscar, né? Olha só. Vamos trabalhar sem olhar o conceito. Só para tentar entender o que a gente está tentando falar e para ver que não faz sentido. Ácido clorídrico. Fiz um ácido clorídrico 0,1 mol por litro, que é o primeiro exercício ali, bem concentrado. Então ele é muito ácido. Adicionei água 0,4. Opa, né? Vamos colocar o valor igual ali. 0,0001 mol por litro. Coloquei bastante água, diluí. Então ele ficou menos ácido. Coloquei mais água. Ficou menos ácido ainda. Coloquei mais água, ele virou base. Tá certo isso? Se eu colocar muita água no ácido, ele vira uma base? Será? Pensa lá no vinagre, ó. Você vai colocando água, 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 água. Uma hora ele vira uma soda cáustica? Sim? Vocês conseguem fazer... Então, primeira coisa é... Ácido não vai virar base por adição de água, tá? Então a gente vai olhar o seguinte. Essa escala aqui, ela, para ser ácida, vai chegar até o 7. Do 7 ao 14, vai ser básico. Vai diminuindo a força conforme se aproxima do 7. Mas se mudar de um lado para o outro, muda a característica. O ácido clorídrico, ele não vai deixar de ser ácido. Eu posso fazer a solução que for, tá? Pensa lá, se eu pegar... O vinagre já é uma solução, não é de ácido clorídrico, mas é uma solução de ácido acético, bem diluída, para a gente poder consumir. O ácido acético puro, a gente ia se machucar, a gente não ia conseguir manipular. Então, o ácido acético no vinagre é para a gente consumir. Se derramar na mão, lava e não faz nada e tal. Mas ele é super diluído, mas ele continua sendo um ácido, tá? Com todas as características de ácido e com o pH de ácido. Então, não é um pH 9. E aí, tá, mas se a concentração é tão baixa,
como é que eu faço para determinar, então, qual é o pH? Então, vamos lá. O ácido clorídrico 10 a menos 9, uma concentração bastante baixa, certo? Só que tem alguém que vai ter uma concentração maior que isso, porque o que importa para nós, né, na reação, é a concentração de H+, certo? Aqui, ó. Quanto de H+ se formou. Beleza. Então, quer dizer, como ele é um eletrólito forte, ou seja, né, o Ka, a gente já vai trabalhar com ele, é um constante de equilíbrio é muito alta, consequentemente, eu tenho que todo ele se transformou em H+. Então, eu já sei que eu tenho concentração de H+ igual a 10 a menos 9 mol por litro. Tá? Não é equilíbrio, tá vendo? Ó? Não é equilíbrio. Aí, a gente entra num detalhe, que é a chamada autoionização da água. Por quê? Porque a água também existe na forma ionizada. Como que a água existe, né, na forma ionizada? A água, a água é tão peculiar que ela tem uma química só dela, né? Então, tem vários comportamentos, inclusive esse aqui, ó. Ela mesma atua como ácido e base, na mesma situação. Então, num copo d'água, em qualquer recipiente com água, a gente tem água reagindo com água em equilíbrio com íons hidróxido e H3O+, ou H+, né, o análogo do H+. Lembra que eu falei para vocês? O H3O+, nada mais é do que H+, mais água. Tá? Okay? Ficou ao contrário aqui, mas só para vocês verem qual é a relação. Beleza. E aí vamos pensar o seguinte. Essa reação é uma reação que está em equilíbrio. Então, é o equilíbrio da água, né? Autoionização, porque é ela que ioniza ela mesma, né? Então, é água, tá? Não tem como diferenciar. Então, o que vai acontecer? Se a gente quiser desenhar a constante de equilíbrio, lembra lá, a gente usa na constante de equilíbrio sistemas aquosos, não usa sistemas líquidos e sólidos, né? E usa aquosos e gasosos. Então, a nossa constante, como a gente viu na semana passada, em função da concentração, vai ser essa aqui. Concentração de H3O+, ó, estou mostrando aqui para vocês, concentração de H3O+, concentração de OH-, o produto delas. E aí, o que a gente faz? Lembra que a gente comentou, até deixei, ontem coloquei lá para vocês uma tabelinha, né? A gente vai e procura. Qual é a constante dessa reação? A constante dessa reação é tão específica que tem até um nome, é Kw, né, a W de água mesmo, que é 1,0 vezes 10 a menos 14. Tá? Essa é a constante, quer dizer, esse é o percentual de água que ioniza. Tá? Esse é o percentual de água que se ioniza neste equilíbrio aqui. Tá? Então, esse é o número mágico. Né? Através dos estudos de concentração, a gente vê que é 1,0 vezes 10 a menos 14 a constante de equilíbrio. Lembra lá do equilíbrio, né, que a gente falou na semana passada? A partir da onde atinge o equilíbrio, né? A partir do momento em que as concentrações ficam constantes. Então, aqui, a partir do momento em que eu tenha, né, o equilíbrio atingido, eu posso dizer que concentração de H3O+, vezes a concentração de OH- é igual a 1,0 vezes 10 a menos 14. Tá? Porque é a constante e é o produto. E aí, a gente vai descobrir que eles estão estequiometricamente equivalentes, né? Então, quer dizer, eu formo para 1 mol de água e reagindo com... Vamos mudar de cor. Para 1 mol de água reagindo com 1 mol de água, eu formo 1 mol de OH- e 1 mol de H3O+. Consequentemente, eu tenho que x vezes x é igual a 1,0 vezes 10 a menos 14. Tá? Ou seja, na água pura, a concentração de H3O+, é igual à concentração de OH-. Tá? Que é quanto?
cada uma delas equivale a 1,0 vezes 10 a menos 7. Tá? Propriedade de potência, né? 1,0 vezes 10 a menos 7 vezes 1,0 vezes 10 a menos 7. Multiplicação de bases iguais. Repete a base. São os expoentes. Tá? Então, é daqui que vem este 14, 7 e tudo mais. Porque se eu medir, né, o menos log da concentração de H3O+ aqui, eu sei que isso vai dar 7. Que a concentração da água pura, em água pura, né, vai permitir que eu tenha H3O+ nessa concentração, né, nesse valor aqui de constante. Né, e claro, decorrente da constante, não de constante, né, decorrente da constante. Beleza. E aí, o que isso significa para mim? Por enquanto, a gente determina isso e conhece os valores, né, de pH e pOH, se quisesse calcular pOH. Agora, observa o seguinte, quer dizer que qualquer água já vai ter por natureza 10 a menos 7, vou voltar aqui embaixo, de H3O+. Tá? Então, 1,0 vezes 10 a menos 7 mol por litro. Sem unidade não faz sentido, né? Mol por litro, tá? Volta lá no nosso exercício. Eu estou falando de HCl 10 a menos 9. 10 a menos 9 é maior ou menor que 10 a menos 7? Menor. Menor, né? Ou seja, se 10 a menos 9 é menor que 10 a menos 7, o 10 a menos 7 de H3O+, vai ser muito mais pronunciado do que o 10 a menos 9. Tá? Professor, mas dá sempre para simplificar? Não. Se a gente for falar de uma análise química mais aprofundada, a gente tem como calcular exatamente. Mas aqui para nós, para a gente entender o fundamento, é só a gente pensar o seguinte, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Na sétima casa. Isso aqui é da água. Concentração de H3O+ na água. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se eu for fazer qual dos dois, né? Vamos supor, eu quero somar. Né? Se eu quero somar essas duas concentrações para fazer. Isso aqui é a concentração de H3O+ na água. Esse aqui é a concentração de H3O+ no HCl, do exercício. Então, se eu for somar isso aqui, 3, 4, 5, 6, 1, 0, 1. Só que eu não posso representar todo isso aqui, né? Existe lá o número de algarismos significativos. Ou seja, no fim das contas, isso aqui vai me dar 10 a menos 7. Tá? Então, para concentrações menores que 10 a menos 7, a gente tem uma tendência a se aproximar do pH 7. Professor, vai ser igual a 7? Não. Então, nesse caso aqui, a gente sabe que o pH é aproximadamente 7. Por que não é 7? Porque senão seria neutro, né? Se tem a presença de ácido clorídrico, não é neutro. Quanto é? Aí a gente tem outras formas de calcular, que a gente não vai trabalhar nesse momento. Tá? Antes de passar para os outros tópicos, fez sentido? Eu sei que é um monte de informação junto. Então, fez sentido? Não fez? O que vocês querem que eu repita? Tudo fez sentido? Fez sentido? O final? Posso, claro. Deixa eu só ler a pergunta do Gabriel. Então, sempre que o pH for menor que 7... O pH não, né? A concentração for menor que 10 a menos 7. Então, quer ver? Isso, tá. Então, beleza. Não, se for a concentração, sim. Olha eu aqui tentando escrever no teclado do computador. Nós estamos bem, gente. Nós estamos bem. Olha lá. Então, sempre que a concentração, né, for essas horas é bom ser remoto, né? Vocês não veem as presepadas que eu faço aqui. Ó, então,
Em geral, é isso mesmo. 10 a menos 7 vai ser o nosso, entre aspas, limite, né? Então, concentrações mais altas, 10 a menos 1, 10 a menos 2 e tal, vão determinar o pH. Concentrações menores, você pode dizer que o pH é aproximadamente 7 sempre, mas saiba que se a gente for calcular, tem como. Ah, vai ser 6,89, 6,96. Tudo bem, tá? Não tem problema. Tem como calcular, tem um valor. Se você pega experimentalmente e faz uma solução 10 a menos 9, coloca lá um pHmetro, que é um eletrodo, né? Você pega um pHmetro, tipo um sensorzinho, coloca lá dentro, ele não vai te dar 7. Ele vai te dar um valor desses aqui. Tá? Então, mas para nós aqui que estamos só calculando teoricamente, pode sempre dizer que né, vai ser próximo do 7, sim. Paula, qual parte que você quer que eu repita? Que eu repito sem problema. Vou separar aqui as ideias, senão vocês vão ler isso depois, vai ficar muita coisa. Ah, tá. Esse aqui? Então, beleza. Bom, o que a gente tem? Vou reescrever que é mais fácil, senão vai ficar muito zero aqui. Na água, a concentração de H3 ou mais é 10 a menos 7, tá? Que é isso aqui, da autoionização. Então, na água, né, sempre vai ser 10 a menos 7, porque a constante de equilíbrio é 10 a menos 14. Então, a gente tem 10 a menos 7 para H3 ou mais, 10 a menos 7 para OH menos. Então, esse vai ser padrão, tá? Aqui. Então, isso aqui, H3 ou mais para água, tá? Um copo d'água, um recipiente com água, toda a concentração vai ser essa. Isso é equivalente a 7 casas decimais, né? Então, 6 zeros e 1. Beleza? Agora, para o nosso exercício, para o HCl, né, do exercício, a gente viu que a concentração de H3 ou mais é 10 a menos 9. Olha lá. Ó, a gente viu por quê? Porque o HCl está numa concentração 10 a menos 9, ele ioniza totalmente, porque ele é um eletrólito forte, né? Aqui, ó, ele é um eletrólito forte, tá? Então ele ioniza totalmente, não tem equilíbrio, consequentemente tem 10 a menos 9 de HCl, tem 10 a menos 9 de H+, tem 10 a menos 9 de Cl-. Mas quem importa para nós é o H+. Então, de H+, nós temos 10 a menos 9 mol por litro. Volta lá. Então, tá aqui. 10 a menos 9 de H+. O H+, em água vira H3O+, então é a mesma coisa. O que seria esse 10 a menos 9? 0,0001. Tá? Só explicitando, né, a potência, apesar de estar errado em algarismos, mas só para a gente deixar a ideia mais clara. Beleza, então o certo seria o quê? Seria o soma, né? Porque afinal é a concentração de H3O+ da água, mais a concentração de H3O+ do que eu adicionei, do ácido. Então isso no final vai me dar assim, ó. Tá? Se eu somar isso aqui. Só que vamos pensar agora na questão do rigor científico. Primeiro, quando eu somo dois algarismos com número de casas decimais distintos, eu tenho que o meu erro fica limitado ao de menor número de algarismos, né? Então, na verdade, o meu erro vai ficar por aqui, ó, com 7 casas decimais. Eu tenho que cortar a sétima casa decimal, eu tenho que truncar, né? Quando eu for truncar na sétima casa decimal, eu vou tirar isso aqui, ó, e o resto eu vou desprezar. Consequentemente, a gente volta a ter 10 a menos 7. Então não adianta eu somar isso aqui, porque na verdade vai continuar sendo 10 a menos 7. Ah, professor, mas se eu somasse, se eu fizesse não sei o quê, aí não seria tão direto. Tá? Porque, igual eu falei para vocês, tem cálculos específicos para determinar ácidos muito diluídos. Mas daí a gente não vai entrar nesse mérito agora. O importante é entender. Na matemática a gente explica dizendo que está tudo muito próximo do 10 a menos 7. Por isso que apenas valores maiores que este é que são considerados para o pH. Fez sentido? Não fez? Mais ou menos?
Foi? Beleza. Então tá bom. Ficou alguma coisa, pessoal? Não tem problema, tá? Eu repito aqui de boa, né? Imagina. Isso, tá? Podem perguntar aí tranquilamente. É bom que não fique nenhum conceito no ar, algo que não ficou claro. Eu sei que essa parte tem muito detalhezinho, tá? Então, talvez, né, mesmo com a aula, depois vocês assistem, talvez fique a coisa mais tranquila. Né? E eu digo para vocês, também, não é porque a gente é formado em química que fala, a primeira vez que viu, entendeu. Não, esse negócio de pH não ser, né, não ter um valor, ser próximo de 7 para coisas que deveriam ser muito diluídas ou que parece que sejam básicas, não fazia muito sentido para mim também. Então, vamos digerindo. Tá? Depois a gente vai vendo isso com mais tranquilidade e tal, a coisa vai fazendo sentido. Beleza, então, a autoionização da água já estava aqui de propósito, justamente para a gente discutir este item. E aí, vem o item aqui de baixo, que claro, eu não vou rabiscar aqui, porque senão vocês não vão entender mais nada daqui a pouco. Que tem uma informação diferente das outras. Enquanto as outras diziam que o Ka é muito alto, e aí, né, só recordando, a gente estava aqui nesse ponto, ó, Ka alto significa, como a gente viu na aula passada e no equilíbrio, Ka alto significa que eu tenho uma concentração de produtos bastante alta em relação à concentração de reagentes. Neste caso aqui já não. Ele me diz que o Ka, né, e já apresento, talvez não tenha apresentado devidamente, mas já apresento que é a constante de equilíbrio, só que de reações ácidas, né, substâncias ácidas, ele tem um valor. Tá vendo? Ó? 1,8 vezes 10 a menos 5. E aí, a partir de agora, eu não posso mais dizer que todo ele vira H+, ou H3O+. É só uma parte, porque agora eu tenho uma condição de equilíbrio. E aí a gente vai resgatar o que a gente falou na semana passada, tá? Então, para tudo isso, a gente vai precisar trabalhar com pH de ácidos fracos. A gente vai, na verdade, trabalhar para determinar pH de ácidos fracos. Então, o que é o pH de ácidos fracos? São aqueles ácidos que em água estão em equilíbrio com os íons formados. Tá? Então, quer dizer, primeira coisa que vocês vão ver aqui, que para falar de ácidos fracos, eu tenho sempre a seta de equilíbrio. Isso aqui é um recorte de uma tabela, tá? Não é a tabela completa, mas para o que a gente precisa aqui é suficiente. Todos os ácidos têm uma constante, assim como toda reação em equilíbrio tem uma constante. Para os ácidos, a gente tem o Ka. Tá? Então, essa aqui é a constante de equilíbrio dos ácidos. O que mais que tem de constante de equilíbrio? Tem Kb das bases? Tem. Tem Kps de produto de solubilidade? Tem. O Kw é da água? É. Tem o Kc de concentração? Tem o Kp de pressão parcial? Ou seja, o importante é ser o K, o K do equilíbrio, constante do equilíbrio. De qual é o subíndice, né? Qual é o índice ali embaixo, desenhar, escrito, tanto faz. Depende da reação, mas a interpretação é muito parecida. Tá? Então, basicamente o que a gente tem é cada uma dessas reações, deixa eu aumentar um pouquinho dessas equações, né? Porque a gente representa as equações. Cada uma dessas equações tem um valor de constante, tá? E essas constantes, ó, vocês vão perceber, elas são relativamente baixas, né? Então a gente tem aqui, ó, por exemplo, para o HClO2, a gente tem 1,1 vezes 10 a menos 2. Para o HF, a gente tem 3,5 vezes 10 a menos 4. Quer dizer, isso vai representar para nós o percentual de íons que se formam, né? Quais são os íons? Olha lá, ele já deu até as reações de ionização. Então você já sabe quem são os produtos, quem são os reagentes. E de novo, por mais que não se represente a água, ela está aqui, mas a gente não coloca ela no equilíbrio. Lembra?
constante de equilíbrio não contém líquidos e sólidos, tá? Por questão daquela questão de atividade, que não é concentração e tal, mas importante lembrar que não tem líquidos e sólidos puros, só tem soluções aquosas e sistemas gasosos, tá? Beleza, olha, dá pra gente as estruturas e tal, mas olha que importante, a gente vai ver daqui a pouco que alguns ácidos têm mais de um hidrogênio que pode ser ionizado. Então aqui nós estamos começando o raciocínio com os ácidos chamados monopróticos. Tá? Nossa senhora, ficou horrível. Com os ácidos chamados monopróticos. Tá? Monopróticos, então quer dizer que ele só tem um próton, né? Um próton ionizável, um hidrogênio que pode virar próton. Para moléculas orgânicas, não vou entrar no mérito agora. Ah, vocês vão falar, mas não tem outros aqui? Mas esses aí têm uma acidez tão baixa que para você tirar lá é com uma bala de canhão só. Tá? Então, esquece eles por enquanto. Vamos olhar os que estão aqui em vermelho. Tá? Vamos destacar esses aí. Então, ó, em linhas super gerais, essa é a representação de um sistema ácido em água. Então, nós estamos falando de um... Só pela seta você já vai conseguir identificar. É um ácido forte ou um ácido fraco? Bom, se é uma seta de equilíbrio, então quer dizer que é um ácido fraco. Por que é um ácido fraco? Porque ele não vai ionizar totalmente. Ele vai ionizar parcialmente. Mas quanto que ele vai ionizar? Ah, você tem que olhar o Ka. Tem que olhar a constante de acidez. Porque a constante de acidez é que mostra a relação de concentração de produtos e reagentes. Mas quem são os produtos e reagentes? Opa. Vou mudar, senão vai confundir ali. Produtos. Reagentes. Ok? Faz sentido, gente? Até aqui. É a mesma situação do equilíbrio, tá? Então não vai... Em conceito não vai mudar muita coisa. Só para falar para vocês que a gente vai trabalhar em cima disso. Faz? Então beleza, tá? E aí qual é o raciocínio que a gente vai seguir? Aquela tabelinha que a gente começou a montar, né? Montou até na semana passada e vai utilizar hoje de novo. Então, para quem não ficou muito clara a ideia, a gente pode... Faz sentido? Então beleza. Para quem não ficou muito clara a ideia, hoje a gente vai fazer de novo. E para quem já ficou, é bom para exercitar. Tá? E claro, vamos sanar as dúvidas que tenham eventualmente aparecido. Que tipo de estrutura essa tabela tem? Agora a gente não precisa construir, vocês já conhecem ela. Ela tem a situação inicial, variação e o equilíbrio. Qual importa para nós? O equilíbrio. Né? Constante, ó, constante é constante de equilíbrio. Se fosse para trabalhar no início, seria constante de início de reação, não seria constante de equilíbrio. Se fosse para trabalhar fora do equilíbrio, seria constante de fora do equilíbrio, não seria constante de equilíbrio. Tá? Então, constante de equilíbrio vai trabalhar com os dados no equilíbrio. Professor, eu não sei como estão as coisas no equilíbrio. Por isso, a gente vai utilizar ferramentas. Inicial, né? Momento inicial, que é quando eu começo a reação. Momento de variação, que é efetivamente quando a reação acontece. E equilíbrio, que é onde interessa para nós, que é o que a gente vai fazer para determinar a constante. No caso de ácidos, né, como está falando aqui, ó, de um ácido que forma H3O+, a minha constante é o Ka. Certo? Vamos olhar esses dados que ele nos traz, só para a gente trabalhar um exercício daqui a pouquinho. Ele está dando uma concentração hipotética aqui, 0,10 mol por litro, tá? Isso aqui pode variar, claro, depende de quanto eu adiciono. Está dizendo para nós que a concentração inicial de H3O+, é praticamente zero. Por quê? Porque nós estamos falando ainda de soluções aquosas. Então, claro, para a gente que tem uma concentração de ácido relativamente alta, o 10 a menos 7 aqui é desconsiderado, mas não é zero. Igual eu falei para vocês, ó, a gente começa a ver nomenclaturas de aproximado.
tá? Mas tudo bem, vamos trabalhar como zero. E concentração do íon correspondente, né? Não sei se vocês conhecem essa nomenclatura, mas toda vez que nós temos um íon, né? Então, por exemplo, ó, A mais e B menos, a gente fala que, se a gente quiser estudar, por exemplo, assim, quero estudar o A mais. Então, o B menos é o nosso contraíon, tá? Ou vice-versa. Se eu tenho A mais e B menos, eu quero estudar o B menos, eu falo que o A mais é o meu contraíon. Tá? É um nome comum de se ouvir. Então, nós temos aqui a concentração do contraíon também zero. Tá? Quer dizer, está começando a reação, eu só tenho ácido na forma molecular. O que vai acontecer? Igual a gente falou lá. A variação deles é reagente é consumido, produtos são formados. Reagente é consumido, por isso que é menos. Produtos são formados, por isso que é mais. Eu sei quanto é consumido, eu sei quanto é formado? Não. Então, eu uso X. E aí, no final, eu tenho o equilíbrio, que é o que me interessa. É o 0,10 menos o que foi consumido, é o 0 mais o que foi formado, é o 0 mais o que foi formado. E aí, daqui a pouco, a gente vai trabalhar isso para determinar o valor de pH, tá? Vamos lá, então. Eu coloquei, na verdade, aqui 2 exercícios. Um deles eu vou fazer aqui com vocês, o outro eu vou deixar para vocês tentarem fazer, tá? O que vocês vão ter que procurar? A equação, tá? A equação aqui de ionização, que, se eu não me engano, até está na minha tabela aqui. Deixa eu ver. Tá aqui sim. Tá ali, ó. Tá fácil, ó. Tá de boa. Tá ali, tá? Vamos procurar a equação do equilíbrio e vão determinar quanto vale o pH, né, dessa solução nesta concentração. Então, não criem padrões, tá? Então sempre vai dar um valor próximo a isso. Não, vai depender sempre da concentração. Beleza, vamos lá. Aqui eu separei, né, do ácido cianídrico, que é o que a gente vai trabalhar. E o que a gente precisa? Tá? Eu vou só deixar essa informação aqui que a gente vai usar depois lá para baixo. Senão vai confundir. Vou deixar aqui em cima, não atrapalha, gente. Depois eu retorno com ela. A gente vai precisar saber o quê? Bom, se a gente quer determinar pH da reação, da reação não, na pH do ácido naquela concentração, a gente vai então ter que montar a tabela de equilíbrio. Por quê? Vamos, primeira coisa para chegar no pH, eu preciso da concentração de H3O+. Né? Não é igual, né? Se fosse igual seria bom, mas não é. Eu preciso da concentração de H3O+, para ter a função. Beleza. Tenho essa concentração? Não, porque é um ácido fraco. É um ácido fraco que está em equilíbrio. Então, não posso tirar direto. Não tenho como tirar direto. Então, como é que eu faço para determinar essa concentração de H3O+? Eu tenho uma informação. Eu tenho o Ka. Né? E esse Ka me permite relacionar quem? Concentração de H3O+, concentração de cianeto, Cn-, concentração de ácido cianídrico. E a água? A água é líquida, não entra na constante de equilíbrio. Beleza. Agora, eu tenho funções relacionadas, eu tenho como achar, mas eu não tenho valores ainda. Então, eu vou ter que achar tudo isso dentro do equilíbrio químico. Tá? Então, a primeira coisa escrevo a reação, vou tirar os estados físicos, tá? Água vai deixar de ser considerada, então a gente não vai precisar falar dela, tá? Então, tira a água daqui. E aí a gente vai ter as 3 linhas, né? São aquelas 3 linhas que a gente já comentou. Início, variação e equilíbrio. Certo? Vamos lá. Vamos ver o que a gente tem, o que a gente já pode obter de dados aqui.
eu tenho uma solução de HCl de 0,100 mol por litro. Essa nomenclatura aqui, nesse emissão de molar aqui, o pessoal usa, mas particularmente eu não sou muito fã. Tá? Mas só para que confunde com mais 1 milhão de coisas que a gente tem. Então, mol por litro, tá? Mas vocês vão encontrar, enfim, em vários lugares. Então a gente tem aqui a concentração de 0,100 mol por litro. A concentração de cianeto é zero, que não tem fonte nenhuma de cianeto na água. E a de H3O+, é aproximadamente zero. Por que aproximadamente zero? Porque tem a da água já, né? A água não está deionizada, né? Não existe essa água deionizada com tanta facilidade. Então, a água não é deionizada para esse tipo de experimento, porque você só está fazendo uma diluição, né? Geralmente aí para fazer um experimento que pode ter essa quantidade de H3O+, já da água, originalmente. Beleza. Então, esses são os dados que eu tenho. Aí, vamos lá. Variação. Reagente é consumido, produto é formado. Reagente consumido, produto formado. Quanto é consumido? Não sei. Tá? Como eu não sei quanto é consumido, X. Eu sei quanto é formado? Não. Então, é tudo X. O que eu tenho que obedecer aqui nessa linha? A estequiometria. Ah, professor, onde é que eu coloco os coeficientes estequiométricos? 1, 2, 3, 2,5, sei lá. Tudo nessa linha da variação. Porque aqui que ele vai mostrar para nós que se consumir 1 mol, vai formar 3 mols. Se consumir 3 mols, vai formar 2 mols. Por quê? Porque é a proporção que existe estequiometricamente falando das moléculas. Né? Das moléculas presentes aqui. E aí, o equilíbrio nada mais é do que o que aconteceu do início até a variação. Tá? Só para recordar, gente, eu não sei se está claro para vocês ou não, mas... Né? Aquele gráfico que a gente desenhou do equilíbrio lá, ó. Vou mudar aqui. Aqui. E aqui. Tá? Que é o equilíbrio químico acontecendo. Aqui é o início. A partir do momento que as concentrações ficam constantes daqui para eternamente, se não acontecer nada, é o equilíbrio. Tá? E tudo isso aqui é a variação. Tá? Então, quer dizer, eu não estou levando em conta qual foi a variação, como essa variação aconteceu. Eu estou partindo daqui, né, vamos supor aqui, né, um ponto inicial, partindo daqui para chegar aqui. Como que isso variou? Por isso que eu faço essa linha aqui, né? A variação para saber como é que chegou do início até o equilíbrio, tá? Então, é basicamente a soma, né? Então é 0, 100 menos x mais x ou x, tanto faz. Vamos tirar o sinal aqui que não precisa, que é o resultado, né, absoluto. X. Tá? Tá, beleza. Cheguei no equilíbrio aqui, mas por enquanto não me ajudou nada. Né? Não sei o que eu faço com isso aqui. Então vamos lá, vamos separar estes dados. Beleza, o que eu vou fazer? Eu preciso da concentração de H3O+. Ah, concentração de H3O+, é X. Ótimo. Beleza. Precisamos continuar. Eu tenho o valor de Ka, certo? Ó. Então, esse aqui é o valor da constante. Então, agora eu não tenho mais 4 variáveis. O Ka eu já tinha, então 3 variáveis. Concentração de H3O+, concentração de CN-, concentração de HCN. Eu tenho agora todas elas em função de x. Então, eu só tenho uma variável. Uma equação, uma variável. Pronto, posso resolver. Tá? Como que eu vou fazer?
Ka, 4,9 vezes 10 a menos 10. Estou voltando com esses dados aqui. Concentração de H3O+ é quanto? X. Concentração de CN-, né, de cianeto é quanto? X. Concentração de HCN é quanto? 0,100 menos X. O que é isso aqui? Como é que eu resolvo isso aqui? Posso passar ali multiplicando, né? E depois eu vou chegar... Despeja? O que é despeja? Despejar de X. Oi? Despejar de X. Não entendi, desculpa. Separar o X? Separar Beleza. o X. Tá. Isso, Paula. Tá, exatamente. Então, depois de todo o tratamento de matemática, todo o tratamento matemático, eu vou passar para uma resolução de equação de segundo grau. Equação de segundo grau através de Bhaskara, né? Então, nós vamos resolver através de Bhaskara. Certo? Como eu sempre falo para vocês, a parte matemática da coisa eu deixo para vocês fazerem, porque nós não precisamos necessariamente. Claro que precisamos, não precisamos discutir necessariamente, né? Claro, se precisar não tem problema. Agora, eu vou deixar para vocês, né, uma dica nesse sentido. Na prova não precisa? Não precisa. Por enquanto precisa. Olha, eu não ia pôr, mas já que vocês pediram tanto, com tanta vontade, assim, para pôr uma equação de segundo grau, coloco, não tem problema. Olha, eu ia dar uma dica. Vocês querem resolver Bhaskara? Não vou mais dar dica. Vou até vou riscar aqui, ó, para vocês não verem. Aqui, ó. Riscar tem que apagar. Vai, pronto. Agora quero dica, né? Tá bom. Ó, tem algumas formas de não resolver a equação de segundo grau, tá? Confirme se a aproximação de que o x é pequeno é válida calculando a razão entre x e o número do qual foi subtraído na aproximação. A razão deverá ser menor que 0,5 ou 5%. O que ele quis dizer com isso? Este x pode ser muito... Qualquer x, óbvio, né? O x é igual. Pode ser muito pequeno, tá? Então, se o x for muito pequeno... Vou continuar aqui, ó. Se o x for pequeno, então a equação pode ser simplificada. Como? Tirando este x aqui. Tá? E como é que a gente vai descobrir? Porque esse aqui é ao quadrado, ele já é mais pronunciado, ele é mais significativo. Esse aqui pode ser desprezado, só que tem um limite para isso acontecer. E a gente vai calcular da forma como ele direcionou ali. A gente vai determinar se ele é pequeno, calculando ele e o percentual de diferença que ele tem em relação a este valor aqui. Tá? Se ele for pequeno o suficiente, tudo bem desconsiderar. Vamos fazer então o que resultaria. 4,9 vezes 10 a menos 10 igual x ao quadrado sobre 0,100. Eu fiz uma colinha. Eu fiz uma colinha? Acho que fiz aqui. Fiz. Essa é a constante, né? Isso, 4,9. Tá.
Consequente... Ah, não, do valor... Não, do valor não fiz, eu fiz do erro. Qual é o valor de x? Então, ficaria sendo 4,9 vezes 10 a menos 10 vezes 10 a menos 2, né? Que é esse aqui. Beleza? Então, x ao quadrado, desculpa. Então, x ao quadrado seria 4,9 vezes 10 a menos 12. Isso? Isso, né? Tá. Isso, exatamente. Então, x seria mais ou menos a raiz disso, né? Consequentemente, x seria igual a 7,0 vezes 10 a menos 6. O x é isso. Opa. 10 a menos 1, né? Ou eu que errei o valor aqui em cima? Não, tá certo, 10 a menos 1. Obrigado. Isso aí. Engraçado, que eu tinha anotado 2 vezes e anotei o mesmo valor. Errei em 2 momentos aqui. Tá? Mas é isso aí. Então é 10 a menos 11, né? Então estou... Obrigado, João. Então nós temos aqui, consequentemente... Alguém faz de novo para mim, por favor? Quanto vai ficar? Porque agora vai dar um... Queria saber por que eu me confundi. Bom, não é. Todos eles eram 100, não sei de onde eu tirei. Isso aí, beleza. 2,2 vezes 10 a não, menos 11. Acho que não, acho que a potência é outra, né? Tranquilo, tranquilo. Não tem problema, gente. Vamos. Essa é a ideia mesmo, ó, viu? Conta é fácil, fácil, né? A gente se equivocar. Então, vamos tranquilos. Mesmo assim, deu 7 vezes 10 a menos 6? É? Ah, agora dá 7, né? Porque é verdade, é verdade. Porque a gente vai virar 49 vezes 10 a menos 12. Tá certo, tá certo. Aham. 6. Isso, tá certo. Uhum. Porque, ó, né? Isso aqui é 49 vezes 10 a menos 12. Uhum, isso aí, beleza, ótimo. Muito obrigado, gente. Valeu. Isso aí mesmo. Tá? Então, tem duas raízes, negativa e positiva. Aí a pergunta é, as duas são válidas? É só olhar o significado. Se x é a concentração de H3 ou mais, não tem como x ser negativo. Então, eu desprezo a raiz negativa. Agora, se eu tivesse uma quantidade inicial e fosse algo menos x ou algo mais x, e as duas pudessem ser substituídas, eu tenho que olhar qual no resultado me dá um valor positivo. Tá? Então, cuida. Não vai saindo cortando, porque principalmente tem vezes que não dá, quando a gente vai fazer Bhaskara, as duas raízes são positivas. Tá? Então, cuida, porque a gente tem que olhar efetivamente, né, qual deles pode ser usado. Tá? Ótimo, então resolvemos ali, chegamos no 7,0 vezes 10 a menos 6. E aí você faz uma conta relativamente simples em relação à Bhaskara, né? Isso aqui de longe, né? É bem mais simples que Bhaskara, e torce, porque você fala assim, bom, agora eu preciso saber se essa minha simplificação foi válida. O que eu vou fazer para saber? Vou perguntar, x é pequeno? Para saber se x é pequeno, eu vou fazer essa relação aqui. Esse valor eu tenho coladinho, que é 7,0 vezes 10 a menos 6 divididos por 0,100. Então, que é este valor aqui. Ó. Tá? Okay? Eu quero saber se eu desprezei um percentual pequeno ou desprezei um percentual muito grande. Isso vai me dar 7,0 vezes 10 a menos 3%. Então, vai me dar 0,007%. Vamos recordar
lá a instrução que ele nos deu. Tá? Isso aqui é convencionado, tá, gente? Não se preocupem, não fui eu que achei um jeito de burlar a regra, nada. É uma forma mesmo de trabalhar, para facilitar mesmo o trabalho. X é pequeno, só vai valer se essa razão for menor que 0,05 ou que 5%. A gente tem aqui, ó, que esse valor é bem menor que 5%. 0,007%. Tá? Então é bem baixo, consequentemente não tem problema da gente desprezar. Já adianto para vocês, o segundo exercício pode desprezar também, mas ele chega a um valor bem próximo de 5%, então ele está quase no limite. Se a gente quisesse calcular o pH, aí a gente faria o caminho inverso. O inverso não, né? Faria a continuação. pH, né? Aqui ele pediu só para determinar a concentração de H3O+, do outro que ele pede pH. Mas o pH é o menos log da concentração de H3O+, e o pH vai ser igual ao menos log de X, né? Então é só substituir o X e achar o pH, tá? O X vai ser o 7,0 vezes 10 a menos 6 e faz o menos log disso. Vai dar 6 alguma coisa, tá? Tudo bem? Fez sentido? Não fez? Eu vou deixar esse segundo, né, para vocês tentarem fazer, mas por enquanto foi. Algo não ficou claro aqui. Não? Tudo bem? Então tá bom. Bom, eu tinha separado um outro exercício, mas para não ficar correndo com as coisas aqui, eu vou deixar indicado se vocês quiserem fazer de novo, gente. Ao final, ali onde eu dividi, vamos voltar no exercício aqui para conferir. Na verdade, isso aqui é só uma relação para eu saber assim, né, em linhas bem gerais, né? Para eu saber o seguinte, cadê o meu ponto? Aqui dá. Para eu saber o seguinte, 0,100 menos, vamos supor que o x fosse 0,08, tá? Se esse fosse o meu valor de x, então o total, essa diferença aqui daria 0,092, tá? Ou seja, eu não posso desprezar esse valor aqui, ele é muito grande, tá? Então ele é muito grande. Agora, se eu tenho um 0,100 menos um 10 a menos 12, por exemplo, como valor de x, ele é muito pequeno. Então ele não vai fazer tanta diferença no valor do pH que eu for determinar. Então eu posso desprezar e falar que isso aqui é aproximadamente igual a 0,100. Só que para saber isso, a gente faz uma relação entre o x e entre a concentração que a gente tinha aqui embaixo, né? A concentração inicial, para saber efetivamente quantos por cento esse x é da concentração. Se for menos que 5%, como diz aqui nessa regrinha recortada, quer dizer que ele faz parte de um erro aceitável. Quer dizer, 5% vai dizer que o pH está errado na terceira casa, mas facilita a conta. Tá? Agora, passou de 5%, aí não. Aí a influência dele é tão grande quanto, e aí eu vou ter que refazer a conta, mas eu vou ter que refazer por Bhaskara. Né? Então, quer dizer, é esse 5% que vai determinar se eu vou precisar usar Bhaskara ou não, né, para determinar o valor de x. Sim? Não? Mais ou menos? Mesmo? Então tá bom. Tá? Ok. Então, beleza. Tá? Mas tem mais alguma coisa, pessoal? Podem perguntar, não tem problema não. Tá? Não sei se é a primeira vez que vocês estão vendo ou não. Por que não dá 7 vezes 10 a menos 5? Aonde? Aqui a continha? Quer ver? Ó? Vou colocar a raiz aqui do lado. 4,9 vezes 10 a menos 11. Né? Eu posso fazer um fator aqui
né? Se eu multiplico por um número e divido por ele, não vai... A divisão? Qual divisão? Essa aqui? Ah, não. Desculpa, eu fiz direto. É que aqui é percentual, a gente... tá, eu pulei essa etapa com vocês, desculpa. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu colocar aqui do lado, ó. 7,0 vezes 10 a menos 6 divididos por 0,100. Isso aqui dá 7,0 vezes 10 a menos 5. Só que isso aqui é absoluto, né? Em percentual, é 7,0 vezes 10 a menos 5 vezes 100%. Então, 7,0 vezes 10 a menos 3%. Tá? Desculpa, eu pulei a etapa lá. Na verdade, eu poderia usar qualquer um dos dois valores, né? O absoluto deixa eu aumentar. Ó, o absoluto que ele nos pede é 0,05, tá vendo? Ó? Então, esse aqui, absoluto, e esse aqui, relativo ou percentual. Tá? Fez sentido? Ah, então beleza. Tá? Não, eu que fiz direto, ele nem percebi. Tá? Não reparei que faltou assim. Profesor, Oi, pode perguntar. ese 0,05 es una regla, siempre va a ser el mismo valor para este tipo de ejercicio. Qual? O 7,010 a menos 5? El Ah, 0,05. sim, é um padrão. Digamos assim, um erro aceitável. Tá? Então, assim, é um erro aceitável. É um limite. Então, esse vai ser sempre fixo. 5%. Tá dentro de 5%? Posso excluir. Tá mais de 5%? Não posso. Então, é uma margem que foi criada para facilitar. Porque às vezes você vai tanto no preciosismo que não muda nada. Aí você fala, poxa, poderia ter feito de outra forma. Então, criou-se uma forma. Ó, se está aqui, a gente despreza e deixa para lá. Senão, a gente vai usar. Tá? Podem usar como padrão 5% tranquilamente. Claro, o ideal seria usa sempre Bhaskara. Você chega sempre ao valor mais confiável. Mas, às vezes, a gente quer simplificar para ter uma ideia. Então, às vezes, pode. Sim? Sí, Sim. está. Beleza. Tá? Deixei esclarecido aqui também o absoluto percentual, né? Só para quem não lembra, né? Valores absolutos vão de 0 a 1, né? E valores percentuais vão de 0 a 100%. Okay? Bom, igual eu falei, estava falando para vocês, eu não vou extrapolar aqui para não ficar fazendo exercício correndo, não é essa a intenção. O importante para mim é que vocês entendam, tá? Então, tem um exercício, até mantive o título, ó. É a determinação de pH de um ácido fraco, é a mesma coisa que a gente fez, só que agora a aproximação de que X é pequeno não funciona. Ou seja, tem que fazer Bhaskara. Já deixei aqui os valores de X que são obtidos, tá? O que eu quero? Que vocês exercitem esse tipo de situação, tá? Tentem fazer, tá? Já que vocês pediram tanto na prova para ter, tentem fazer, tá? Tá, mas não é pela prova, tá, gente? Eu não vou... Na minha intenção não é fazer prova que vocês morram fazendo, não é isso. Eu quero que vocês saibam fazer para quando vocês foram... Ó, o pessoal se manifestando aí que pediu. Tá gravado, hein? Eu vou colocar isso aqui lá no dia da prova. Não, mas ó, o importante de tudo isso é, vocês saibam fazer, para quando vocês forem trabalhar com isso, em algum momento, falar, será que faz sentido? Eu lembro que eu vi isso em geral, volta lá em geral e dá uma olhada. Tá? Vocês não vão precisar saber disso para sempre. Vocês só vão lembrar que existe uma ferramenta para trabalhar com esse tipo de situação. Tá? Bom, já estamos quase encerrando. Tá? Eu só vou apresentar para vocês duas situações aqui diferentes. Uma delas são o que eu falei para vocês, os ácidos, o pH daria 4 aonde? Nesse aqui?
Na verdade, nesse aqui, se você usasse na equação, você teria que substituir, né? Se pela concentração, 0,028 aqui, que seria o valor positivo, fazer o log. Ah, no das mil contas? Esse aqui dá log de 7,0 vezes 10 a menos 6. Quanto dá aí, pessoal? Aí a gente já coloca aqui, então. Das mil contas, gostei. Eu estou muito acostumado a escrever no horizontal por causa do quadro, né? Então eu falo assim, aqui na vertical como é folha, eu faço bem mais bagunçadinho. Mas eu vou arrumando, tá? Por isso que eu gosto de usar bastante cor, pelo menos facilita um pouco aí. Quanto é o menos log de 7,0 vezes 10 a menos 6? 5,15? Alguém mais? 8. Eu acho que talvez tenha sido alguma questão de potência aí, Job. Porque o 10 a menos 7 ele não vai poder existir porque a gente está tirando o 10 quase, né? Esse 6 vai virar um número inteiro pro log. Ah, sim, para fazer, né, a conta, tem que pôr entre parênteses isso. Uhum. O Gabriel também achou 5,15, tá? Então, essas aí são as coisas dos cálculos, né? É um parênteses que falta, isso é normal, tá? Isso acontece. Sempre assim. Deu 4,15? Isso, dá 5,15, aí sem o negativo, né, Petfer, porque, ó, aqui a gente tem o negativo já na frente, tá? Beleza? Esse 4,15 agora fiquei encucado. Depois a gente dá uma olhada. Talvez seja uma potência de 10 alguma coisa, tá? A gente depois vê o que foi esse 4,15 aí. Beleza. Bom, e aí, encerrando, basicamente ácidos não tem necessariamente só um hidrogênio ácido, né? Pode ter mais de um, dois, três. Então, por exemplo, o ácido sulfúrico tem dois. Só que o que acontece? Cada hidrogênio tem uma força diferente. Cada hidrogênio tem um K diferente. Então, ó, tem o Ka1, Ka2, K3. Olha o ácido sulfúrico. Para o Ka1, ele é forte, quer dizer, ele é um eletrólito forte. Todo ele vai ionizar. Para o segundo, a constante é 1,2 vezes 10 a menos 2. Já teria que fazer uma tabela para calcular pH a partir da segunda constante, tá? Então, já começa a complicar um pouco a ideia. Mas a gente não vai calcular isso só para mostrar para vocês que não é porque é um ácido que só vai ter um tipo de cálculo, pode ter vários cálculos associados, tá? Então, ó, por exemplo, esse aqui é o ácido ascórbico, né, associado lá à vitamina C, ácido cítrico, fosfórico, sulfuroso, oxálico, tem um monte. A maioria dos ácidos orgânicos, né, tem mais de um hidrogênio ácido. E aí, cada um com uma característica. Vocês vão perceber que tem alguns Ks que são tão pequenos, ó, 4,2 vezes 10 a menos 13, que nem se leva em consideração, porque é muito difícil de trabalhar com ele, tá? A gente vai levar os outros em consideração, ok? E, para encerrarmos, um nome bem bonitinho, né, da solução tampão. O que é uma solução tampão? Basicamente, é uma solução que preserva ou varia pouco o pH, tá? Não vou trabalhar com as contas agora com vocês. Isso aqui é bioquímica, igual eu falei para vocês, né? Não é o nosso intuito na química geral falar sobre isso, mas eu tenho que apresentar para vocês pelo menos saberem que existe uma forma. Quer dizer, o que acontece numa solução tampão? É uma solução como o sangue, onde eu posso adicionar uma quantidade de ácido ou uma quantidade de base e ele permanece dentro de uma faixa bem restrita de pH, tá? Por que tudo isso? Porque a gente vai trabalhar aqui com conceitos de ácido, equilíbrio, na verdade, né? Ácido, base conjugado, tá?
E nesse equilíbrio ácido-base conjugada, a gente vai ter que calcular tudo isso para determinar o pH, chamada de equação de Henderson-Hasselbalch. Tá? Essa equação ela vai se complicando conforme o sistema vai se complicando. E aqui fica um belo de um resumão para vocês terem uma ideia. Ó. O que acontece aqui? O tampão pode sofrer influência da adição de um ácido forte ou de uma base forte. E essas variações vão mostrar como que o tampão vai agir. No final eu vou ter os valores, os valores para calcular através da equação de Henderson-Hasselbalch e determinar o pH. E vou observar aqui em algumas situações, na maioria, né, que foram bem preparados, um tampão bem preparado, o pH se mantém dentro de uma faixa, associada mais à grandeza do pKa. Então, quer dizer, pKa também é menos log da concentração nada, né? Menos log da constante de equilíbrio. Tá? Então a gente tem tudo isso para calcular através de artifícios. Nós não vamos calcular tampão, nós não vamos trabalhar com tampão, mas o importante é saibam que existe, saibam para que serve. Tá? Isso aí, se vocês forem trabalhar com uma área, mais área da saúde ou área biológica, vocês vão ver que tampão é quase rotina. Tá? Então é alguma coisa que vocês podem vir a trabalhar, meio fisiológico, que o pessoal chama. Né? Pessoal, por enquanto, né, dessa nossa parte é isso. Ficou algo aqui que vocês queiram que retome? Não? Bom, é aquela história, né? Não, por enquanto não. Não categórico, né? Tá? Diga, estou com fome, né? Tá? Tranquilo? Então, beleza, tá? Se tiverem alguma dúvida, conseguiu, João, resolver lá o 4,15? Ou deu 4,15 de novo? O que, do 4,15? De novo? Tá. Então faz assim, manda uma foto lá no Telegram, como é que ficou, como que você fez a conta, porque pra gente ver se faltou algum índice, sei lá, tá? Me manda lá, que daí eu já olho aqui e a gente já conversa, beleza? Pessoal, então, só vou tirar o compartilhamento aqui. Façam, além dos exercícios, sugiro que vocês façam os de aula. Não vou cobrar nada disso sim para vocês entregarem nada, mas é um bom exercício para vocês compararem o que foi feito, né, o que foi discutido dentro daquela nossa linha de raciocínio. Tá? Se não há nada, então muito obrigado, um bom fim de semana para vocês e nos falamos então semana que vem. Paula, se for, dúvida de exercício, vamos fazer assim, me manda ou no e-mail ou no Telegram, que aí a gente conversa mais específico. No Telegram, Telegram. Ou agora deu um 5,15? Então beleza. Às vezes era alguma parênteses, alguma coisa lá, tá? Não tem problema. Então fechou. Me manda lá no Telegram ou no e-mail, que daí a gente conversa mais fácil. Pode ser? Beleza, então, tá? Pessoal, qualquer coisa, então, mandem as dúvidas. Até semana que vem. Eu quem agradeço. Nos falamos. Se cuidem. Até mais. Até. Obrigado a vocês. Valeu, obrigado. Tchau, tchau, gente. Até mais. Obrigado. Até semana que vem.
O pessoal ficou com alguma dúvida ou tem algo que queira conversar ou, ou não? Não? Então, beleza. Então, bom fim de semana.